Segundo Reis, capítulo 13, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: a profecia final e a morte de Eliseu. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: o que está escrito aí? Opa, o que está escrito aí? Vírgula, o que está escrito de novo? Duas vezes, né? Meu pai, repete comigo: carros de Israel e seus cavaleiros. Isso, depois nós vamos falar disso. Versículo 15 diz: então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas, no plural. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteça o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Pula para o versículo 25. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes, repete comigo, 3 vezes. Isso, 3 vezes Jeoás o feriu e a recuperou as cidades de Israel. Senta e dá um glória a Deus aí. Aleluia. Toda atenção é pouca. Porque Deus hoje quer mexer com a tua estrutura nessa noite, irmãos. Eu disse que Deus quer mexer com a tua estrutura nessa noite. Você vai sair desse culto hoje movendo céus e terras com a tua fé, irmãos. Porque Deus quer restabelecer a tua fé nessa noite. A palavra de Deus diz no texto de Eliseu, que a Bíblia diz que Eliseu estava doente. E diz que era a doença de que ele iria morrer. Vamos começar com dados. A última vez que Eliseu tinha proferido alguma coisa tinha sido em Reis 9. Na unção de um rei chamado Jeú. E a Bíblia diz que agora tem outro rei, Jeoás. Esse rei, Jeoás, da época de 2 Reis 9 para essa, passaram-se 43 anos, sem o profeta ter nada na Bíblia. Quero começar com uma ressalva aqui, irmãos. Eliseu foi um grande profeta. A Bíblia diz que a unção de Elias passou para Eliseu de forma dobrada. Quem já ouviu falar disso? Levanta a mão. Eliseu recebeu uma porção dobrada da unção do Espírito que Elias tinha. Mas a Bíblia está dizendo aqui que após 43 anos... Pastor, por que o senhor está falando tanto de 43 anos? É porque hoje tem muita gente que se diz profeta por aí e tem mais revelação do que não sei o quê. É
só um parênteses. Deus usou ele, passou 43 anos, Deus vai usar ele de novo. Significa que Deus usa de 40 em 40 anos, de 30 em 30 anos? Não. É só para a gente ficar atento, aí, ó. Porque a palavra de Deus é a ferramenta para o crente ter transformação de vida. E os profetas também. Só que, se Eliseu, que foi Eliseu, né? Eu não estou dizendo aqui que você não tem que crer em profecia, eu não estou dizendo que você não tem que crer em profeta, eu estou dizendo só para você ficar atento. Você analisa. Se todo santo dia alguém diz assim, Deus me deu revelação para você, e no outro dia Deus deu outra para você, Deus deu outra para você, o próprio Deus está quebrando um princípio dessa revelação da palavra, porque essa palavra é o pão diário. Mas Deus usa os profetas e Deus tem profecia. Mas voltando para o texto, 43 anos se passam, o senhor Eliseu já está para lá dos 70 anos de idade, olha só a idade dele, 70 anos de idade, debilitado, prestes com uma doença que ele vai morrer. Quando o rei fica sabendo que Eliseu está prestes com a doença lá de morte, ele vai imediatamente até Eliseu. E o que a gente aprende nessa visita amiga é o seguinte: o rei disse assim, meu pai, o que eu aprendo por aqui? Primeiro detalhe, é que Eliseu era visto como pai espiritual da nação de Israel. O rei não era filho dele, biológico, era um filho espiritual. E as pessoas enxergavam Eliseu como pai. Haja vista que ter Eliseu como pai não era nada fácil, porque Eliseu era casca grossa. Eliseu, para você ter uma ideia dele, a Bíblia diz que ele era calvo. E algumas crianças passaram e deram risada da calvície dele. E ele, cheio do Espírito Santo, ordenou, não sei que jeito, mas ele ordenou para 2 ursas comer as crianças. Eu não sei se ele sabia falar o idioma das ursas, mas a Bíblia diz, porque as crianças riram dele, ele mandou comer. Está entendendo ou não? Vê se o homem era bonzinho. Outra coisa, também nós falamos aí, Eliseu, a Bíblia diz que ele tinha um discípulo, um filho na fé chamado Geazi. Certa vez quando Naamã veio, quem já ouviu a história do Naamã aqui? Que tinha lepra. Veio até o Eliseu falou assim para o Geazi, eu não vou atender esse cara não. Mas ele saiu lá do outro lado, ele veio até aqui, porque ele quer que você ore por ele, põe as mãos, põe um óleo ungido, põe alguma coisa e ora por ele e cura ele. O Eliseu falou assim, eu não vou atender ele não. Se ele quiser ser curado, manda ele tomar banho no Rio Jordão quantas vezes? E o Rio Jordão era um rio sujo, irmãos. E o camarada era rei. Ele queria que o rei se humilhasse, tomando 7 banhos no rio sujo. Vê se ele era bonzinho. Aí o Naamã foi embora. Não queria tomar banho. Aí um dos soldados disse assim para o Naamã, o que te custa tomar um banho? Toma um banho lá, não dá nada não, toma banho lá. Ele entrou, tomou banho, foi curado. Ficou com a pele de uma criança. Voltou cheio de presente. Escuta isso, voltou cheio de presente, queria dar presente para o Eliseu. Trindom. O Eliseu está aí? O que é? Eu queria dar uns ouro, prata, bronze, roupa para ele, porque eu fui curado. Espera aí que eu vou lá falar com ele. Ó, é o Naamã. Ele disse que veio trazer o ouro, aí ele acabou fazendo. Aí Eliseu falou, eu não quero saber dinheiro dele não, pode ir embora, não quero saber dinheiro dele não. Vê se o homem era bom, vê se o Eliseu era bonzinho. Aí, ele foi lá, o Geazi falou assim, ele disse que não quer não. Te agradece, Deus abençoe, pode ir embora. Aí o Geazi falou, nossa, meu líder recusou o ouro, mas eu quero. Passou uns minutos, o Geazi pensou, eu vou encontrar com ele no caminho,
E eu vou falar para ele que o meu discipulador, o meu pai espiritual, pediu o ouro. E eu vou pôr na minha bolsa e vou levar para minha casa. O Geazi foi atrás, alcançou. Falta aqui. O Eliseu mudou de ideia, falou que você pode me dar o ouro que eu levo para ele. Pegou o ouro, prata, pôs na bolsa, levou para casa, escondeu dentro de casa. Deu o horário do café, ele foi lá na sala do discipulador dele. Aí Eliseu falou assim: Geazi, onde você estava? Estava por aí. Ele falou: você é um mentiroso, hein? Você foi lá pegar o ouro do Naamã, você pensa que eu não sei? Eu fui pegar o ouro do Naamã. Ele falou: pois é, a lepra que estava nele, eu sei que vai ficar leproso agora, só para você largar a mão de ser bobo. Eliseu. Eliseu era casca grossa. Agora, você já viu um velho ranzinza? Se ele era assim quando ele era novo, agora eu vou entrar na mensagem. Com 70 anos, deitado na cama, doente com dor. Que jeito que você acha que estava o humor dele? Aí chega o Jeoás. Oh, meu pai. Ele considerava a paternidade. E ele disse assim: carros de Israel e seus cavaleiros. Que frase é essa? Carros de Israel e seus cavaleiros. Esse Jeoás falou isso para o Eliseu. E o Eliseu falou assim: eu acho que eu já ouvi essa frase. Por quê? Porque o Eliseu, quando Elias foi levado aos céus, o Eliseu falou essa mesma frase. E essa frase, carros de Israel e seus cavaleiros, tem 2 vezes na Bíblia. Uma Eliseu falou para Elias, e agora vem o Jeoás e fala assim: mas que é isso? E o que significa essa frase? Carros de Israel e seus cavaleiros. Significa que o rei, ele era rei. Jeoás era rei. Então o rei manda na terra, sim ou não? Tem autoridade, sim ou não? Mas ele dependia daquele cara que era o homem espiritual da vida dele. Era o pai espiritual dele, ele dependia daquele cara. Quando ele disse carros de Israel e seus cavaleiros, sabe o que ele quis dizer? Em você está a força de Deus. Porque cavaleiros é de exército. Cavaleiros representa exército. Exército representa o quê? Força, segurança, tudo. Quando ele disse assim: gente, está com mais de 70 anos esse meu velhinho. Se ele morrer, porque o Jeoás ficou preocupado. Se o Jeoás perde aquele homem, que é o pai espiritual, o chão caía para ele ia ficar sem pai espiritual. Então ele disse assim, em outras palavras, ele disse assim: você é a força que eu tenho de Deus aqui. Você, carro de Israel, ou seja, veio de Deus os carros celestial, exército de Deus. Você aqui representa uma figura de proteção, como Deus estivesse no nosso meio. Porque assim era vista a paternidade, só que o Jeoás exagerou. O Jeoás exagerou. Aí ele pega e fala o seguinte: tá bom, pega um arco. Pegou. Pega algumas flechas. Pegou também. Puxa. E aí o que ele fez? Depois que o Jeoás fez isso com o arco, Eliseu foi lá, pegou a mão dele e colocou sobre as mãos do rei. O que simboliza esse ato? Esse ato simboliza que você vai ser usado, porque eu vou liberar sobre a tua vida uma unção de Deus que vai estabelecer a tua vitória. Em outras palavras, fica tranquilo. Eu vou estabelecer com as minhas mãos algo sobre a tua vida. E aí o Eliseu fala para ele: abre a janela. E nessa hora o Jeoás obedece tudo. O homem é o homem, né? Só que ele estava doente, saúde dele não estava boa, ele não estava bem. Mas tem uma coisa: não pode ignorar o ungido de Deus, porque é boca de Deus na terra. Pode estar doente, irmão, é boca de Deus. O homem é usado. Abra a janela para o Oriente. Vamos abrir para o Oriente. Por que a janela do Oriente? Porque era a janela que dava em direção aos inimigos. Ele abriu
ele falou, vamos lá, atira a flecha. Soltou. Durante a flecha, ele começou a proclamar uma frase. E ele disse, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. E o rei ficou assim, legal, uma flecha. E ele libera uma palavra sobre a minha vida. Ele impôs as mãos sobre as minhas mãos e depois liberou uma palavra sobre a minha vida. E ela teve uma direção. Que direção? O inimigo. Beleza. Então vamos recapitular. Ele liberou uma palavra. O pai espiritual quis dizer para ele assim, cara, você é rei, mas você precisa ser usado. Você tem autoridade, mas você precisa ser usado. Na tua casa você é rei, rainha, sacerdote de Deus. E Deus vai te usar também, em nome de Jesus. Ele pegou a mão dele, colocou sobre a mão e declarou. Quando a flecha saiu, ele liberou uma palavra. Flecha da vitória. Flecha da vitória. Aparentemente não tem sentido nenhum essa flecha. Só que você vai aprender nessa noite um pouco sobre atos proféticos. O que são atos proféticos? São ações que a gente faz e que a gente crê que no mundo espiritual vai acontecer algo sobrenatural no mundo físico. Deus vai trazer à existência algo dos céus para o mundo físico e vai derramar a tua vitória em nome de Jesus. Aí ele fala uma coisa. Pega as outras flechas e atira onde? Na terra. Pega as outras flechas e faz o quê? Atira na terra. Quantas flechas ele pegou? Quantas? 3. Quantas flechas ele pegou? 3. E feriu a terra com 3 flechas. O Eliseu ficou que jeito? Bravo. O Eliseu ficou bravo. E olha o que Eliseu disse para ele. Como que você me atira 3 flechas? Você tinha que ter atirado 5, 6 flechas. Agora, para ele ter falado que era para ter atirado 5 ou 6, é porque tinha flecha lá. Certo ou não? Quer nem falar, atira 5 flechas se não tivesse 5 flechas. Ele usou quanto? Metade. Atirou 3 flechas. Você deveria ter usado 5 ou 6 flechas. Só que quando Eliseu disse que era para ele pegar as flechas e atirar para o chão, ferir a terra, o Jeoás não estava entendendo nada. Ele não estava tendo discernimento. Só que ele esqueceu que ele tinha que confiar e crer naquele velhinho doente, mesmo estando mal, mas ele tinha que confiar na palavra revelada que Deus tinha dado para ele. E aí o profeta diz assim, Eliseu diz, porque você lançou apenas 3 flechas, você vai ter apenas 3 vitórias. Se você tivesse lançado 5 ou 6 flechas, você venceria o inimigo por completo. Você venceria totalmente o inimigo, mas você não vai vencer totalmente. A tua vitória não virá totalmente. A tua vitória virá pela metade, 3 vezes. E o versículo 25 que nós lemos, diz que ele venceu quantas vezes? As mesmas 3. Ou seja, a palavra se cumpriu, sim ou não? Sim. Vamos para a aplicação da mensagem, que você já entendeu a história. O que é que, na verdade, eu quero trazer para a igreja hoje? Eu quero trazer para a igreja fé. Fé. Nós temos que ser um povo de fé. E um povo de fé é um povo que acredita numas coisas que não tem sentido. Por exemplo, lançar a flecha e ferir o chão não tem sentido. Abrir a janela do Oriente e atirar uma flecha não tem sentido. Mas um povo que tem fé acredita em algumas coisas que não tem sentido para os homens, mas sabe que tem total sentido para Deus. Se tem 5 flechas, atira 5 flechas. Se tem 6 flechas, atira 6 flechas. O que o profeta estava ensinando? Você tinha que ter fé para ter lançado todas. A nossa fé tem que ser uma fé completa. Muitas vezes a gente pensa assim,
Pastor, eu não estou conseguindo ver o que eu precisava ver. Eu não estou conseguindo receber o milagre. Mas a pergunta é, onde está a nossa fé? Quantas flechas nós estamos lançando? Se eu liberar uma palavra de Deus para você nessa noite, o que é que você vai fazer com essa palavra liberada? Se nós fizermos um ato profético aqui nessa noite, o que é que você vai fazer? Você vai sair do culto e falar assim, hoje o culto estava doido, né? O pastor acho que tomou umas de vinho, estava soltando flecha para cima, flecha para baixo, rodopiou, gritou. Eu não sei, alguma coisa ele tomou no café da manhã dele hoje, ele não está normal. De repente você pode pensar isso. Mas não, querido, você tem que pensar assim, ocorreram atos proféticos sobrenaturais na igreja. E esses atos proféticos vão se concretizar na minha vida. Só que a gente tem que usar todas as flechas. Quantos querem uma vitória por completa aqui? Levanta a mão. Nós temos que usar a nossa fé por completo. A nossa fé por completo. Ou seja, irmão, esteja orando por mim, para Deus fazer alguma coisa, na área X, na área Y, mas eu quero te dizer, cadê tua fé? Cadê tua determinação? Cadê? Porque a Bíblia diz que fé sem obra é uma fé morta. Vocês estão comigo? Fé sem obra é morta. Cadê a fé? Ou talvez a gente até apresenta um pouco de fé. Não, eu tenho fé. Primeiro que nós temos que entender qual é o conceito de fé. O que é fé? Fé não é você ficar com um pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé é o que te impulsiona a uma ação. Fé é o que te leva a agir numa coisa que você não está vendo. Fé é ausência de dúvida, é não ter dúvida. Mas eu tenho que conduzir através de uma ação. Eu preciso mover a fé que eu tenho em Deus. Você está precisando de alguma coisa de Deus? O que é que você fez que comprovou, que caracterizou fé? Existe uns grupos, aqui não tem, graças a Deus, que chama grupo de oração. Nossa, pastor, o senhor falou graças a Deus? É, porque eu duvido, tem uns grupos que esquecem, grupo de oração, duvido, aí coloca, irmão, esteja orando por isso, duvido que, e é só para oração, não mais nada. E eu duvido que o povo, tudo que vê lá ora, eu duvido. E o pior é o seguinte, quem coloca, pode colocar, mas também não pode ficar refém de um Eliseu. Nós temos que ter fé própria. O que o pai espiritual Eliseu falou para o Jeoás? Cara, você está me vendo como o carro de Israel, e seus cavaleiros, tudo bem, eu sou uma autoridade espiritual, mas você também tem que ter fé, meu. Você também tem que ter fé. Você também tem que fazer alguma coisa que comprova a tua fé. Aí ele foi treinar a fé do cara e mandou ele jogar flecha, ele joga 3. Quando ele joga 3 e larga as outras 3, isso mostra o nível de motivação que ele estava. Isso mostra o nível de ânimo que ele estava. Ah, tá, o pastor falou para mim jogar umas flechas no chão. Tá, vou jogar. 1, 2. Tá bom? Tipo assim, se bestado podia jogar uma só. Isso não é fé. Por que o profeta ficou bravo? Porque o profeta queria ver nele um empenho de falar assim, você está me liberando uma palavra? Eu vou tomar posse dessa palavra. Eu vou catar essa flecha, eu vou jogar todas. E se puder eu puxo de novo e jogo a mesma que eu joguei de novo. É isso que a fé faz em nós. A fé traz a resposta de Deus para mim e para a tua vida. Ah, pastor, eu estou pensando em desistir porque, olha, eu estou orando tanto e não estou conseguindo o meu resultado. Põe fé nisso, irmão. Às vezes você jogou uma flecha da oração, mas cadê a flecha do jejum? Cadê a flecha da leitura? Cadê a flecha da comunhão? Cadê a flecha da consagração? Cadê a flecha do chorar? Essa flecha do choro é fantástica. Quantas flechas você pode tocar o coração de Deus? Quantas flechas a tua fé pode mover? Abra a palavra de Deus comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 38, Novo Testamento.
A palavra de Deus diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O justo viverá pela fé. Irmãos, qualquer situação de dificuldade que você está vivendo, nós temos que colocar a fé. Sabe o que acontece? Olha aqui para mim. Às vezes a gente pensa assim: eu estou com tal problema, eu já estou pensando, já estou pensando uma maneira de resolver. Lógico que você tem que pensar, que você é um ser vivente. Mas escuta isso. Os problemas da nossa vida é porque Deus quer que a gente vive pela fé. Viver pela fé. Ou seja, todas as situações da tua vida aplica a fé. Põe a fé em prática. Atire as flechas. O profeta está dizendo para essa noite: todas as flechas que você tem na tua mão, você atira. Você não quer a vitória pela metade, amém? Você quer a vitória por completo, amém? Então joga todas as flechas que você tem nessa noite. Todas as flechas. Vou te ensinar o que é jogar todas as flechas na prática. Vou contar uma historinha. A Bíblia diz que tinha uma mulher que tinha uma filha que estava endemoniada. Escuta isso que você vai edificar na fé hoje. E ao sair desse culto hoje, você vai jogar flecha na cara do diabo em nome de Jesus. Escuta essa história. Uma mulher com uma filha endemoniada. Aliás, a Bíblia não diz que ela estava endemoniada, diz que ela estava horrivelmente endemoniada. A mulher foi até Jesus. Chegou até Jesus, Jesus estava com os discípulos dele ali no discipulado, e falou assim: Senhor, queria falar uma coisinha para o senhor. Minha filha está horrivelmente endemoniada, e eu estou precisando do milagre do senhor. Jesus falou para ela assim: eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar para quem? Você já viu essa história? Já ouviu ou não? Ela tentou um milagre para a filha dela, sim ou não? Sim ou não? Ela usou a fé, porque quem vai até Jesus tem fé, ok? Aí Jesus falou para ela: beleza, eu vou curar. Ou Jesus falou para ela: não vai dar para eu curar não. Ela falou: não vai dar para curar. O que ela fez? Virou as costas e falou: tá bom, me desculpa ter te incomodado. Ela fez isso? Ela fez isso? O que ela fez? Usou outra flecha. Insistiu. Fé é certeza, fé é prosseguir, fé é concretizar. Falar: eu não vim aqui, eu não volto sem nada não. Jesus falou: não vou tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela falou assim: é flecha? Vamos dar flechada. Aquela mulher tinha fé para debater com Jesus a noite inteira. E quando a gente tem fé, a gente tem que colocar a nossa fé em ação. Eu estou orando, nada está acontecendo, então não chora. Não ora, mas não chora. Eu estou chorando, então não chora mais não, jejua. Eu estou jejuando, então começa a adorar. E por último você fala: eu quero te agradecer porque o Senhor me abençoou. E Deus fala: mas eu não te abençoei. Mas o Senhor me abençoou, eu estou agradecendo. Aí Deus vai falar assim: já que você está agradecendo sem ver o milagre, eu sou obrigado a te dar o milagre, porque a tua fé atingiu um ponto grande. Quantas flechas a gente tiver, a gente tem que jogar. Porque o justo vive pela fé. Não é pela concepção humana, pelo entendimento humano, razão científica. Não, o justo vive pela fé. Ou seja, a situação que você está vivendo é para você desenvolver a sua fé, treinar a sua fé. Você não concorda, não aceita mais essa situação. Põe a tua fé em prática, põe a tua fé em ação. Se tem flecha, atira. É isso que o profeta está falando. E o profeta disse: se você tivesse tirado 5 flechas ou 6 flechas, o teu inimigo seria destruído totalmente. Significa que, quando você usar todas as tuas flechas, você vai ser um vitorioso. Aí a mulher virou para Jesus e falou assim para Jesus: tá bom, o senhor não pode dar o pão para o cachorro também não, né? Mas as migalhas os cachorros comem. E se o senhor der uma migalha, eu levo para minha filha. Essa mulher usou todas as flechas que tinha. E Jesus virou para ela e disse assim: mulher, grande foi a tua.
Nós precisamos ter fé grande. Você tem que ter fé grande. Grande foi a tua fé. Pode voltar que a tua filha está curada. Quantas histórias do Novo Testamento Jesus vira e diz assim: vai-te em paz, porque a tua fé te salvou. Vai-te em paz, porque a tua fé te curou. O cego, chamando por Jesus. Jesus falou: traz esse cego aqui. Aí Jesus falou assim: o que queres que eu te faça? O cego disse: eu quero tornar a ver. Jesus virou para ele e falou para ele assim: seja feito conforme a tua fé. 10 leprosos. A Bíblia diz que dos 10 leprosos, um voltou para dar glória a Deus. E não era nem crente. Era publicano. Samaritano. Aí, Jesus falou assim: cadê os outros 9? Ah, não veio aqui não. Só você veio me agradecer? Só. Pode ir embora. Você foi curado por causa da tua fé. Eu estou falando de cura. Lepra. Estou falando de cura. Pessoa ser cega. Estou falando de cura. Estou falando de libertação de demônio. Olha quantos problemas eu estou falando. Pega o teu problema aí. Você acha que Jesus é menor que o teu problema? Ah, pastor, então o que está faltando? Atira as flechas. E olha que interessante. As flechas que ele mandou atirar, era para o inimigo ou era para o chão? O que significa? Nada a ver, irmão. Para o chão. Quando você usa as flechas de Deus através da fé, muitas das vezes você não tem a sensação que você está jogando para o lugar errado. Você está chutando a bola para o time, o teu adversário fazer o gol. Que você está orando, mas não está acontecendo nada, parece que você está orando fora. Mas não está, irmãos. Deus é um Deus que age no sobrenatural através da fé. Olha o que acontece. A Bíblia diz que Jesus estava na casa de Simão. Uma mulher pecadora entrou, prostrou os seus pés dele, chorou, lavou os pés com o seu choro, enxugou com o cabelo, beijou os pés. E Jesus falou assim para o Simão: você está incomodado porque ela fez isso? Não, ela está certa, ela fez a coisa certa. Ele vira o rosto para ela e fala assim: vai, filha, a tua fé te salvou. A tua fé. Nós temos que agregar nossa fé por completo. Fé por completo. Ah, eu estou enfermo, já orou? Já. É a única flecha? Não. Vamos atirar as outras flechas. Vamos, o justo vive pela fé. E a Bíblia diz que se retroceder, volta para trás, não comprais na alma dele. Não sente alegria mais. Nós não fomos chamados para retroceder, nós somos chamados para ir adiante. Olha outra história da Bíblia que tremendo. Eu falei do cego, eu falei da mulher pecadora, dos leprosos. A Bíblia diz de um paralítico. 4 homens, ele pediu, 4 homens levou o paralítico até onde Jesus estava. E ele estava numa casa. Pressupõe-se que é a casa dele mesmo. Pressupõe que era a casa dele. Porque normalmente quando Jesus ia numa casa de alguém, falava: Jesus está na casa do Marta e Maria. Jesus está na casa do Simão. Jesus está na casa do Zaqueu. Não falou nada, supõe-se por outros estudos que é a casa dele. Uma multidão em volta da casa dele. Aí os caras falaram assim: você entrar aí dentro. Eles queriam entrar por onde? Pela porta. Tinha jeito? Aí o que tem que ser feito? Atira outra flecha. Não tem jeito de entrar pela porta. Faz o quê? Faz o quê? Sobe no telhado. 4 homens. Imagina só, amarrar a cordinha, puxando o homem pela maca. Você imagina se essa maca não vira? Hã? Puxaram o homem. Destelhar a casa. Descer a maca dentro da casa. Desceram lá e falaram para Jesus: Senhor, nós viemos aqui porque tinha uma multidão de gente para o lado de fora. Uma multidão para o lado de fora esperando a porta abrir. Uma hora Jesus sai. É o povo, o povo de fé. Eles vão até uma certa parte e ficam esperando. Não, meu milagre vai chegar. Alguma coisa vai acontecer. E é o crente que tem fé limitada,
que fica esperando acontecer alguma coisa. Mas ali tinha um paralítico ali que tinha flecha. E eu vou te falar, se o telhado fosse de ferro, ele arrumava uma bomba. Quebrava uma parede, mandava um maçarico na parede, ele quebrava tudo. Ele tinha fé. Você fez uma coisa e não deu certo? Busque em Deus novamente com outra estratégia. Aí ele subiu pelo telhado, desceu, Jesus olhou para ele e falou assim, cara, pode levantar, pega teu leito, pega tua maca, levanta e põe debaixo do braço e pode ir para tua casa, levanta e anda, porque a tua fé te curou. Eu fico pensando assim, Jesus não fez nenhuma oração? Fez nada. A própria fé do cara, Jesus falou assim, você não está entendendo, você já está curado. Ou seja, você tomou uma atitude, tem uma multidão de barreiras te atrapalhando, que te impede de chegar na porta de acesso da vitória, acha outra flecha. Sobe do telhado. Faz que nem a mulher, você não quer me dar o pão, me dá a migalha. Vamos exercitar a nossa fé. Não vamos aceitar essa derrota, não vamos aceitar esse inconformismo. O crente foi chamado para viver pela fé. E é muito mais gostoso quando você vai pela fé, porque aí você fala assim, irmãos, eu tinha uma multidão, irmãos, a porta estava trancada, mas aí eu subi pelo teto. Imagina aquele camarada contando testemunho. Se você não tivesse lido isso na Bíblia, se você nunca tivesse lido isso na Bíblia, e alguém chega e te conta, irmão, eu fui até a casa de Jesus, mas tinha uma multidão de gente, não me deixaram entrar, porque ninguém queria deixar entrar. Aí eu subi pelo telhado, você não ia já começar a regalar o olho, falar, mas gente, que homem é esse? O cara subiu no telhado, esse cara é doido. Não, não é doido, ele tem fé. Ele tem fé. Outra história. A Bíblia diz de uma mulher que ficou 12 anos num fluxo de sangue. Não, pastor, não fala fluxo de sangue não, pastor. Não lembra disso não, pastor. O tal do fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela não aguentava mais, ela tinha gastado o dinheiro dela com os médicos. Tudo que ela tinha de dinheiro, a Bíblia diz que ela gastou com os médicos. Deu com o burro na água. Ela falou, vou até Jesus. Ficou sabendo que Jesus estava passando uma caravana, foi até Jesus. Mas para variar, tinha uma multidão. Ela falou assim, ixi, eles não vão deixar eu passar. Mas a Bíblia diz que ela foi apertada. Você pensa numa mulher com fluxo de sangue, ter coragem. Porque, veja bem, irmão, mulher com fluxo de sangue, ela fica um pouco mais frágil, mais sei lá o que eu não sei, né? Mas fica. Aí ela vai passando entre a multidão. Aí ela vai entrando. E ela faz o seguinte, se eu tão somente tocar aonde? Eu não vou nem precisar incomodar Jesus. Eu não vou precisar parar a carreata, a procissão, não preciso parar nada. Eu só quero chegar e tocar nas vestes de Jesus. Você está entendendo? Que para Deus são coisas que são atos que geram fé. Um, flecha no chão. O outro, o telhado. O outro, as vestes. Tem coisa que a gente não explica, não tem jeito. Ah, tem que tocar nas vestes para ser curado. Não, é a fé dela. Nós temos que aplicar a nossa fé. Aplica a tua fé. Você nessa noite, Deus vai te revestir de fé em nome de Jesus. E eu como pai espiritual quero colocar a minha mão sobre a tua mão. Deus falou assim, o profeta colocou a mão dele sobre a mão de Jeoás. Só que eu já estou te dando a fita antes, né? Porque ele não falou para ele assim, ó, vou te dar uma dica. Ele não deu essa pregação que eu estou fazendo aqui para você. Agora você sabe que você tem que usar todas as flechas. O rei Jeoás, não. Ou seja, o profeta Eliseu ficou indignado. Não é de qualquer jeito. Fé não foi feita para ser tratada de qualquer jeito. Flecha que Deus coloca na nossa mão não é para ser jogada de qualquer jeito. Flecha é flecha, irmão. Flecha é um símbolo de quem vai para a guerra. Flecha é um símbolo de quem vai destruir o adversário. Flecha é guerra, guerra, guerra. E vitória, vitória, vitória em nome de Jesus. Não vem com essa, oh, eu já tentei, tentou, tenta mais. Que
o justo vive pela fé. Olha Hebreus 11 aí. Versículo 6. Hebreus 11, 6. Você estava em Hebreus 10, agora o 11. De fato, sem fé é impossível agradar. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você crê que Deus existe? Quem crê que Deus existe aqui, levanta a mão. Então quando você busca a Deus, você tem que crer que Ele existe. Ele é um Deus que entra na batalha por nós, irmãos. Pastor, estou precisando ver um Deus desse entrar na minha batalha. Exatamente, Deus vai mover quando vê fé em você. Eu tenho fé. Não, isso não é fé. Isso se chama sentar e estar esperando. Ah, estou esperando acontecer. Não, Deus não mandou você esperar nada. Deus mandou você exercitar a fé. Fé. Tem uns que tá igual a música do como é que chama? Zeca Pagodinho. Deixa a vida. Tá assim. Ah, vai lá. Como é que você tá, irmão? Tá indo, empurrando. Com o quê? Com a barriga. Tá indo, do jeito que Deus quer. Ainda fala assim, ó, tá indo do jeito que Deus quer. Não, Deus não quer isso aí não. Porque o justo vive pela fé. Coloca os desafios da tua vida a partir de hoje. E você fala assim, você arrumou uma encrenca. O inimigo do povo de Jeoás era os Círios. Os Círios era o grande inimigo. E no versículo 25 a Bíblia diz que se cumpriu a palavra. 3 vezes eles venceram. Agora poderia ter sido 4. Poderia ter sido 5. Quantas vitórias você já teve? Só que não poderia ter sido mais? Sim ou não? Sabe o que você vai fazer a partir de hoje? Exercitar a sua fé. Colocar a tua fé em ação. Colocar a tua fé em prática. Ah, eu estou orando para acontecer algo na minha família. Então, não é só orar não. Atira mais flecha aí. Porque de repente até a oração está assim, ó. Com aquele poço de desânimo. De que não vê a hora de acabar as 3 flechas. Fala, já taquei, viu? Fui obediente, pastor. O senhor mandou eu orar, eu orei. Não, o profeta disse, atira as flechas. Plural. Agora cada um atira a quantidade de flecha que quer. Se você quer receber 2 vitórias, 2 flechas. Se você quer receber 3 vitórias, 3 flechas. Mas se você quer receber a vitória por completo, irmão, você vai matar o inimigo de tudo quanto é jeito. Na paulada, na facada, na pedrada do Davi, na queixada do jumento de Sansão, na flecha do Jeoás. Você vai usar todas as armas que Deus te dá e você vai derrotar o teu adversário. Não podemos ficar lá. Pastor, estou esperando, né? A hora que Deus resolver agir, eu costumo dizer que Deus não age. Ah, mas Deus age. Tá bom, eu acho que Deus reage. Deus reage. Eu penso que uma multidão foi na casa dele, só o paralítico que foi curado. Porque só o paralítico que agiu. Só o paralítico que recebeu. A multidão andava atrás dele esperando um milagre, uma revelação, uma profecia. E só o cego falou, Jesus, estou aqui. Reagiu. Jesus reage. A mulher foi lá, Jesus, minha filha está endemoniada, vou curar. Jesus reage, irmão. Jesus andou com uma multidão. Aí um cara sobe na árvore, o nome dele é Zaqueu. Aí fala, nossa, esse cara fez tudo isso para poder me ver? Zaqueu, desce depressa que convém eu comer na tua casa. Tinha tanta gente para ele comer na casa, por que ele não falou para um dos caras que estava, você acha que eu vou comer na tua casa? Por quê? Porque tinha um monte de gente andando com fé limitada. Mas quando Deus vê uma pessoa que coloca a fé em ação, atira todas as flechas e fala, a partir de hoje eu vou ser um homem de fé. A partir de hoje eu vou ser uma mulher de fé. E a vitória vai acontecer na minha vida. No bom sentido, irmão. No bom sentido. Deus gosta de uns homens encrenqueiros, de umas mulheres encrenqueiras. Daquelas que se falam assim, não tem pão, não tem pão, então você me dá a migalha. Não tem migalha, então você dá o fermento. Não tem, então você deixa eu cheirar esse pão, que só o cheiro. É gente assim, irmão. Deus gosta de gente assim, que não desiste. O que falaram para o cego? Cala a boca, cego.
E o cego cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego. E ele calava? Porque quem tem fé não para de atirar flecha. Quantas vezes o diabo já soprou no teu coração: para de pedir, para de clamar, cala a tua boca, fecha, não vai acontecer, Deus não está ouvindo. E enquanto Deus quer falar assim: eu quero que você mostre para esse povo o que é fé. Última história. A Bíblia diz de um centurião romano. Não é judeu não, romano, de Roma. Tinha um servo dele que estava doente, enfermo. Eu estou falando problema tudo forte aqui, meu irmão. Doença é coisa que traz um certo desespero. A Bíblia diz, olha o que esse cara mandou falar para Jesus. Eu não sou digno, ai Jesus, eu não sou digno que entreis em minha casa. O senhor não precisa na minha casa. Ó o que é fé. Ó o que é fé. O senhor não precisa na minha casa, não. O senhor só libera uma. Você só libera uma. Só uma palavra que você libera. Vai confiar na palavra, hein? Vai confiar na autoridade, hein? O que o Eliseu fez quando atirou a flecha? Ele disse: flecha da vitória. E ele venceu. Ah, mas foi só 3 vezes. A culpa foi do outro, porque ele venceu 3 vezes, ele venceu. A vitória estava liberado para Jeoás. A vitória estava liberado, só que liberou na medida da fé. Fala para quem está do seu lado assim: a tua vitória está liberada no nível da tua fé. E se depender de mim hoje, a tua fé vai subir lá em cima hoje, em nome de Jesus. Aí o camarada manda falar assim, ó: fala para Jesus que eu não sou digno dele entrar na minha casa, manda ele liberar uma palavra, e o meu servo. Ele não foi pedir para a mãe dele, ele não foi pedir para um filho, ele foi pedir para o servo. Devia gostar muito do servo, devia ser o melhor servo dele. Manda uma palavra, o meu servo vai ser curado. Por quê? Aí ele falou: porque eu sei o que representa uma palavra, de uma autoridade. Porque eu tenho pessoas abaixo de mim, esse centurião disse. E quando eu disse faça aquilo, eu sei que a minha palavra tem poder. Então se o Senhor liberar uma palavra, eu sei que a tua palavra também tem poder sobre a minha vida. Então o centurião romano enxergou uma coisa que nós temos que enxergar. Quando há uma liberação de palavra sobre a tua vida, você tem que tomar posse dela, pôr a tua fé em prática, que Deus vai honrar. Jesus virou para os discípulos e falou assim, ó o comentário de Jesus: nem em Israel eu achei uma fé como essa. Nem os judeus, nem os crentes, nem discípulos, ninguém, eu não vi uma fé como a desse homem. Ele tinha certeza que quando Jesus liberasse uma palavra, a vitória chegaria. Quando você vem a um culto, você pode tomar posse da palavra que Deus vai concretizar na tua vida. Se o diabo pega a palavra que é liberada aqui, e você chega na tua casa e fala assim: o pastor falou que vai acontecer um milagre na minha vida, mas é que ele não conhece minha esposa, ele não conhece meu marido, ele não conhece meus pais, ele não conhece meu patrão, ele não conhece meu filho, ele não conhece minha filha, ele não conhece minha nora, ele não conhece meu genro, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Esse eu conheço. E é esse Deus que eu quero te apresentar. Um Deus que quer fazer você tirar todas as flechas para você vencer por completo. Você não foi feito para ter 2 ou 3 vitórias. Você foi feito para conquistar tudo aquilo. E o que o inimigo fez? Terminando agora. Um tal de Ben-Hadad tinha vencido a guerra do pai dele. Escuta isso. Jeoás tinha um pai, claro. Nasceu de chocadeira. E o pai dele era rei. E o Ben-Hadad, que era inimigo, foi lá e tomou todas as terras do pai dele. Do pai dele. E a Bíblia diz no versículo 25, que depois da palavra liberada pelo profeta, que não era só profeta, que é pai, que o cara chamou de pai. Chamou ou não chamou? Chamou ou não chamou? Aí ele disse assim, versículo 25, e as terras que Ben-Hadad pegou dos seus pais,
Jeoás foi e venceu 3 vezes. O que Deus está querendo dizer aqui? Se você tiver fé, o que o diabo roubou da tua família, se é paz, se é saúde, se é alegria, se foi dinheiro, o que o diabo roubou da tua família, Deus vai trazer na tua mão, na tua mão, na tua mão. Quem entendeu aqui? O justo vive pela fé, irmãos. É fé. O que tem que te motivar? Fé. Não é a realidade. Não é você olhar e falar assim, não está acontecendo nada, estou até desanimando, não está acontecendo nada. Mas a fé não é a realidade. Fé é o que não existe no mundo físico, mas já existe no mundo espiritual. Você tem fé que Deus vai fazer uma obra por completo na tua família? Você tem fé nessa noite que Deus vai fazer o sobrenatural na tua casa? Você tem fé que os teus sonhos Deus vai trazer à existência? Você tem fé que Deus vai agir sobrenaturalmente? Então vamos atirar as flechas. Fala para quem está do seu lado assim, acabou o tempo do sossego. Acabou o tempo do marasmo. Fala. Fala, Deus quer que você mostre a tua fé. Fé viva. Fala, fé viva. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar.